E essa live também ela é apresentada em duas versões. Tem a versão falada, com os slides, e tem a versão desenhada. A versão desenhada você já tem ela aqui no primeiro slide. Tem o pato todo alegre que está indo para a AGE, e depois que o regulamento for modificado, o pato vai descobrir que será depenado. É isso aqui. Então, a live de hoje será sobre a mudança proposta no regulamento, proposta por um grupo de cotistas, um grupo de gestores de fundos imobiliários, composição em BBPO, e eu vou falar sobre as implicações das mudanças propostas e as consequências para os pequenos cotistas e para o fundo. Então, vamos em frente. Temos aqui, só para fins de documentação, então estamos falando do fundo BBPO, também conhecido pelo nome do fundo, o nome na bolsa é BB Progressivo 2, e o gestor e administrador do fundo, acumula as duas funções, é a Votorantim Asset Management, que também tem outros nomes. Ela também se apresenta como BV Assets, BBDTVM, agora parece que tem um novo nome ali, Tívio, ou alguma coisa parecida. Mas eu vou continuar falando Votorantim. Então, sempre que eu falar Votorantim, eu estou falando dessa empresa aqui, seja lá o nome que ela tem atualmente. E aqui, não menos importante, um disclaimer. O objetivo dessa apresentação é discutir as reais implicações e potenciais consequências da modificação proposta para o regulamento que será votada na AGE, na Assembleia Geral Extraordinária do BBPO, que será no dia 31 de agosto de 2023. Entretanto, a votação eletrônica já está em andamento. E aqui eu não tenho como objetivo fazer qualquer tipo de acusação contra quem quer que seja. O objetivo aqui é colocar o problema na mesa, para que seja discutido e conhecido. E aqui também, isso também não é uma recomendação nem de investimento, nem de desinvestimento. Aí cada um faz o que quer com seu dinheiro, cada um toma suas decisões. Seguimos em frente. Então, o que aconteceu? No dia 17 de julho de 2023, a Red Investments publicou um fato relevante, que também é assinado por um grupo de outros gestores de fundos imobiliários, um total de 6 gestores, solicitando a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para modificar o regulamento do BBPO. Então, temos aqui um print do fato relevante. E, segundo eles, o objetivo dessa modificação, dessa alteração no regulamento, é tornar a política de investimentos do fundo mais flexível e aderente à atual realidade de mercado. E para isso eles propõem autorizar a administradora, no caso a Votorantim, para que, independentemente da realização de Assembleia Geral, possa locar os imóveis do BBPO, eventualmente vagos, para quaisquer locatários. Interessante. Parece uma boa ideia. Se o imóvel ficar vago, se o Banco do Brasil desocupar um imóvel, aluga para outro inquilino. A ideia parece excelente. E é excelente. Só tem um pequeno detalhe. O regulamento do BBPO, como se encontra hoje, ele já permite isso. Que mais? Eles estão propondo permitir a alienação dos imóveis do BBPO a qualquer tempo. A qualquer tempo. Isso não está aqui sem motivo. E alienar os imóveis do BBPO também já é permitido pelo regulamento atual. Só que não permite a qualquer tempo. O que mais que eles estão propondo? Permitir que com o dinheiro da venda dos imóveis sejam adquiridos outros imóveis, outros ativos-alvo, como eles chamam aqui. E com relação a isso, o regulamento atual também permite adquirir
ativos-alvo, novos imóveis, com o dinheiro da venda de outros imóveis. E eles também propõem que seja permitido que se façam amortizações a qualquer tempo, ou seja, amortização, se o imóvel for vendido e não for possível adquirir outros imóveis para o fundo, então o gestor poderá devolver esse dinheiro para o cotista, vai poder amortizar esse dinheiro. E com relação a isso, o regulamento também já permite. Veja só, eles estão propondo uma modificação do regulamento, estão apresentando aqui 4 justificativas ou 4 objetivos, né, para sustentar essa proposição. E os 4, em termos gerais, os 4 já estão contemplados no regulamento atual. Então, é uma situação um pouco estranha, né? Bem estranha. Teria algum outro objetivo que não está aqui declarado? Né? Essa mudança no regulamento teria algum outro objetivo oculto? Isso vocês vão me responder no final dessa apresentação. Então vamos fazer o seguinte, para que vocês não tenham que acreditar em mim de que quando eu falo que já está no regulamento, então nós vamos olhar o regulamento juntos. Então vamos pegar aqui esses itens, esses 4 itens, e fazer uma lista deles. Está aqui. Temos uma lista deles. E vamos comparar essa lista com o regulamento atual do BBPO, que é um regulamento que está vigente desde 2017. O item 3.3, que é o item relevante com relação a isso, é onde está toda a informação. O que diz o regulamento atual? Caso não ocorra a renovação das locações ao respectivo locatário, ou seja, o Banco do Brasil, ou na hipótese de rescisão a qualquer tempo dos contratos de locação atípica, a Votorantim poderá locar os ativos-alvo a terceiros. E mais, aqui no item 3.3.3, reforça, faz a dupla confirmação. É vedada a locação dos ativos-alvo a terceiros enquanto perdurarem os contratos de locação atípica. É claro, se o Banco do Brasil está lá dentro do imóvel, não pode alocar aquele mesmo espaço para outro. Ficando facultado à instituição administradora promover sua locação a terceiros em caso de rescisão contratual. Então, novamente cita aqui que pode alocar para terceiros. Então, está citado em 2 itens do regulamento atual que pode locar para terceiros. Sem restrição de quem que é o terceiro. Né? Pode ser qualquer tipo de locatário. E com relação à alienação dos imóveis. O item, esse item do regulamento atual também já permite, não ocorreu a renovação aqui, o Banco do Brasil desocupou, etc., pode alocar para terceiros ou promover a sua alienação pelo fundo. Então, já pode vender também. E com relação a adquirir novos ativos-alvo, o que diz o regulamento atual? Os recursos obtidos com a alienação dos imóveis, dos ativos-alvo, deverão ser reinvestidos pela instituição administradora em ativos-alvo, em novos imóveis. Então, também já pode pegar o dinheiro da venda e comprar outros imóveis, podendo, caso a Assembleia Geral de Cotistas assim deliberar, utilizar tais recursos para amortização de cotas, caso não identifique novos ativos-alvos para serem adquiridos pelo fundo. Então, os 4 itens que são apresentados no fato relevante publicado pela RED como justificativa para modificar o regulamento, os 4 já estão muito bem contemplados dentro do regulamento.
Para quem quiser verificar o regulamento, quem quiser fazer isso pode ir lá nesse link aqui da Bovespa e fazer o download da versão mais atualizada do regulamento, que é a versão de 2017. Ou, alternativamente, pode entrar aqui nesse portal da internet, procura lá por comunicados do BBPO 11, então procura na data de 27 de outubro de 2017, vai encontrar o item chamado regulamento, é só clicar aqui em abrir, vai abrir esse mesmo link, aí você tem acesso ao texto integral do regulamento atual do BBPO. Então, vamos em frente. Lá na convocatória da AGE, no anexo 1, existe o modelo de votação. Então, são 3 pontos que estão sendo propostos para serem alterados. O primeiro deles, a alteração da definição de locatário na cláusula 2.1 do regulamento para que passe a ter a seguinte redação, que pode alocar para quaisquer pessoas jurídicas. Isso aqui já está lá no item 3.3, como nós vimos, como eles estão propondo aqui, para suprimir essa informação do item 3.3, aqui eles falam que a alteração, na verdade, a supressão de exclusão de parte do item, então eles excluíram lá, colocaram para cá, tá? Essencialmente trocando 6 por meia dúzia. Mas, entretanto, tem um motivo para fazerem isso. O grande objetivo dessa proposta de modificação do regulamento não é acrescentar texto ao regulamento, é suprimir texto que está lá no regulamento. Então, eles querem excluir parte do item 3.3 e excluir todas as subcláusulas desse item. 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3. Então, está aqui a versão completa do anexo 1, e aí o cotista vai votar a favor, contra ou vai enviar voto de abstenção. Eu recomendo, já adianto aqui para vocês, eu recomendo não votar, nem a favor, nem contra, nem enviar voto de abstenção. Depois você vai entender por quê. Ok, se você olhar na documentação do anexo 2 da AGE, tem lá todo o texto do regulamento trazendo em destaque, isso aqui são 2 prints lá do anexo 2, onde mostra qual é o texto que será suprimido, esse em vermelho com essa linha, taxado com essa linha. Então, esse texto aqui, ele será suprimido do regulamento e acrescentarão esse texto aqui. Estão propondo acrescentar esse texto aqui, que está em azul. Além dessas 2 edições, tem aquela edição lá que é um pouco anterior, da definição de locatário, que coloca lá qualquer pessoa jurídica. Eu não vou comentar aquela parte, porque ela não é muito relevante, já que essencialmente troca 6 por meia dúzia. Então, vamos analisar aqui o que é que eles estão propondo que seja removido do regulamento atual do BBPO e o que isso significa. Então, vamos lá. Querem remover isso aqui. Caso não ocorra a renovação das locações ao respectivo locatário, ao Banco do Brasil, ou na hipótese de rescisão de qualquer dos contratos de locação atípica, a instituição administradora poderá locar os ativos-alvo a terceiros ou promover a sua alienação pelo fundo a seu exclusivo critério. Ou seja, se o Banco do Brasil está lá dentro como inquilino do imóvel, não pode vender o imóvel. Como que eles querem que fique o texto? Aqui.
alienação dos ativos-alvo, a instituição administradora poderá, a seu exclusivo critério, alienar os ativos-alvo a qualquer tempo, como está lá na justificativa, lá no fato relevante publicado pela RED. Pode vender a qualquer tempo, na proposta deles. Enquanto que na versão atual, só pode vender se o Banco do Brasil desocupar o imóvel. Se o Banco do Brasil está lá dentro, não pode vender o imóvel. O que é uma proteção para o cotista. E eles ainda complementam aqui, né, no item 3.4.1. Caso ocorra a alienação de qualquer ativo-alvo durante a vigência dos contratos de locação, a instituição administradora deverá fazer constar no instrumento definitivo de compra e venda do ativo-alvo, do imóvel, cláusula de cumprimento da vigência do contrato de locação em questão. Ou seja, atualmente só pode vender o imóvel se o Banco do Brasil desocupar o imóvel. Com a nova redação, vai poder vender o imóvel mesmo que o Banco do Brasil esteja lá dentro, como inquilino. E mais, não para por aí. Item 3.3.1, que também estão propondo suprimir. Caso haja alienação dos ativos-alvo, o valor da alienação deverá ser respaldado por laudo de avaliação. Eles querem suprimir isso aqui. O que estão propondo para substituir isso aqui? Nada. Então, interessa ao BBPO ou ao pequeno cotista do BBPO que os imóveis do BBPO sejam vendidos com o Banco do Brasil lá dentro? Não interessa, né? A quem que interessa isso aqui? A quem que interessa essa modificação do regulamento? Interessa àqueles que querem comprar os imóveis, comprar os melhores imóveis do BBPO por preço muito abaixo daquele do laudo de avaliação e tendo lá dentro como locatário o Banco do Brasil. Ou seja, o novo proprietário do imóvel é que vai receber o aluguel que será pago pelo Banco do Brasil, e não mais o BBPO. Então, e você que investiu, né, nós que investimos no BBPO com a expectativa de estarmos investindo em um fundo imobiliário cujo objetivo é alocar agências ou imóveis para o Banco do Brasil, nós vamos acabar, né, tendo no BBPO somente os piores imóveis, porque os melhores imóveis serão vendidos aqui a preço muito abaixo da avaliação. É a interpretação que eu faço do que está sendo proposto. Então, esse é o problema. Esse é o grande X da questão. Talvez esse seja o grande objetivo dessa mudança do regulamento. E aqui continua, né, os recursos obtidos com a alienação dos ativos deverão ser reinvestidos pela instituição em novos ativos-alvo, podendo fazer amortização desde que os cotistas assim deliberem. Como é que ficaria aqui na redação proposta? Basicamente a mesma coisa. Os recursos obtidos com alienação de ativos-alvo poderão ser reinvestidos em novos ativos-alvo ou utilizados para amortização de cotas. A única diferença é que aqui, na redação proposta, não precisa da autorização dos cotistas como precisa aqui na versão atual. Que o item 3.3.13 é basicamente a dupla confirmação de que pode alugar para terceiros. Então, esse é o pulo do gato. Pegar os melhores imóveis do Banco do Brasil, pagar preço de banana por eles e já tendo lá dentro o Banco do Brasil como inquilino para ficar recebendo o aluguel. Ótimo investimento para quem comprar. Para quem comprar o imóvel, né? Então vamos em frente. Quem vai decidir quais imóveis serão vendidos, caso esse regulamento seja modificado, né? Quais imóveis? O valor da venda e quem será o comprador será a Votorantim. Exatamente a Votorantim.
né, contra a qual nós apresentamos diversas denúncias, e eu vou comentar aqui apenas, vou citar apenas as 4 denúncias sobre as quais a CVM já se manifestou. A CVM concluiu que a Votorantim praticou atos sob conflito de interesses, ou seja, a Votorantim não poderia ter praticado aqueles atos. A Votorantim deveria ter convocado uma Assembleia Geral Extraordinária para ouvir os cotistas antes de praticar esses atos. E os cotistas teriam que aprovar por maioria absoluta das cotas subscritas. 50% das cotas mais uma cota, de todas as cotas subscritas. São esses 4 casos aqui. Só para fins de referência, nós temos aqui um gráfico comparativo entre o BBPO, aqui em preto, versus o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários. Esse gráfico é dos últimos 3 anos, de agosto de 2020 até agora, até início de agosto de 2023, onde nós podemos observar aqui que os dois andavam juntos, e exatamente no dia 30 de novembro de 2020 houve essa separação aqui. Se as cotas do BBPO tivessem continuado acompanhando o IFIX, e é razoável assumir isso, o valor da cota estaria próximo de 160. Mas hoje está na faixa de 97, 98. O momento que eu fiz o gráfico estava aqui em 97,49. Então, aqui é uma diferença de R$60 no valor da cota. Pega R$60, multiplica pela quantidade de cotas que tem no BBPO, que são 16 milhões de cotas, 960 milhões de reais. Enquanto a Votorantim praticava esses atos, em agosto de 2021, quando houve a quebra do contrato atípico, haviam 17 fundos imobiliários com cotas do BBPO. O que os gestores daqueles fundos imobiliários fizeram para se contrapor aos atos praticados pela Votorantim? Não fizeram nada. Enfiaram a cabeça na areia. Todos eles. Todos os 17 ou 16, não lembro de jeito, mas todos eles enfiaram a cabeça na areia e não mexeram um dedo para nada. Inclusive alguns deles, por ocasião de quando nós estávamos nos preparando para protocolar a denúncia coletiva na CVM, que acabou acontecendo em 10 de novembro de 2021, nós contatamos alguns desses gestores, fornecemos uma cópia do documento e dissemos, subscreve aqui a nossa denúncia, nos ajuda aqui a resolver esse problema. Nenhum assinou, nenhum se interessou. E agora, eis que esses gestores aparecem aqui, 6 deles, que são gestores desses fundos aqui, aparecem aqui propondo essa modificação no regulamento do BBPO. Esses fundos juntos possuem cerca de 15% das cotas. Esse número é importante. Vamos em frente. Então, o que nós devemos fazer? Se você olhar lá na documentação de convocação da AGE, tem essa informação, isso aqui é um print de lá, que para que o regulamento seja modificado, é necessário que no mínimo 25% do total de cotas emitidas pelo fundo compareçam na AGE enviando voto, seja voto de contra, a favor ou de abstenção. E em havendo esse quórum de 25%, então, daqueles que participaram, a maioria daqueles que participaram tem que votar a favor para que o regulamento seja modificado. Por exemplo, se comparecerem 25% das cotas na AGE e 10% votarem contra a modificação do regulamento, ainda assim será aprovado porque os fundos têm 15% e eles vão votar a favor. Então, qual é a nossa estratégia aqui? Boicotar a votação.
não enviar voto, nem a favor, nem contra, nem de abstenção, para que não tenha o quórum de 25%. Essa é a nossa melhor opção. Se você já enviou o seu voto, porque a votação eletrônica já está em andamento e agora mudou de ideia, você pode mandar um e-mail lá para aquele mesmo endereço eletrônico para o qual você mandou o voto, manda um novo e-mail, se identificando, eu sou fulano de tal, meu nome é tal, meu CPF é tal, de repente manda também a cópia de um documento, dizendo, eu enviei o meu voto na semana passada, ou há alguns dias, e agora, com as novas informações que eu recebi, eu decidi que eu não quero mais participar da AGE. Eu quero retirar o meu voto, para que o meu voto não seja computado. Você pode fazer isso. Alguns cotistas já fizeram, pede para a Votorantim confirmar que o voto foi retirado, é uma opção que você tem. Se você tem uma posição mais significativa em BBPO, e está vendo que o seu patrimônio está sendo colocado a risco, inclusive utilizando justificativas, como está lá no fato relevante publicado pela Rede, justificativas que não são exatamente corretas. Então, você pode considerar entrar com uma liminar, vai ter que, eu não sou advogado, não sou jurista, eu suponho que precise de um advogado para subscrever um pedido de liminar para suspender a AGE através de uma liminar na Justiça. E você, se você é cliente de um desses gestores que está propondo essa modificação do regulamento, você também pode telefonar e enviar e-mails para lá dizendo, que negócio é esse? O que você está propondo aqui? Você disse que a justificativa era uma, mas não é isso aí que você está dizendo que é a modificação que você quer, isso aí já está no regulamento. Outro problema aqui, não menos importante. Quem vai contar os votos vai ser a Votorantim e não vai ter auditoria. Então, como dizia esse personagem aqui do século XX, Joseph Stalin, quem vota não importa, o que importa é quem conta os votos. Então é isso por hoje, nessa apresentação. Aqui, para quem não conhece, nós temos 2 grupos no Telegram, um dedicado a discussões gerais, oportunidades e estratégias com BBPO, um grupo gentilmente criado e administrado pelo Joseval, nesse endereço aqui, e temos este grupo onde está havendo essa discussão, essa live nesse momento, que é dedicado exclusivamente a assuntos ligados à legalidade dos atos praticados pelo gestor e assuntos correlatos, como, por exemplo, essa modificação proposta para o regulamento. E aqui tem se eles nos veem como patos, nós seremos os patos que irão para a guerra. Nós vamos fazer um estrago bem grande antes que consigam nos depenar. Era isso, obrigado a todos.